Olá, mais um Memória Manchete, dessa vez com uma estrela do jornalismo brasileiro. Eu tenho um prazer enorme em entrevistar Márcia Piutier. Tudo bem, Márcia? Como é que você está? Santoro, que prazer estar aqui com você, nesse seu programa que você traz uma memória tão boa, tão maravilhosa para todos nós, que é a Memória da Manchete. Então, um prazer enorme estar aqui. O meu também. Como é que você começou no jornalismo? Você fez com a faculdade de comunicação? Como é que foi isso? Olha, eu fiz várias assim, faculdades, porque nesse período até morei fora e voltei algumas vezes, mas eu lancei um livro pela editora Nova Fronteira e fui lançar o meu livro no Sem Censura da TV Educativa. E acabei Aham, ficando por lá, aham. sendo debatedora, depois até a âncora do próprio programa. Aí o Armando Nogueira me viu fazendo essa apresentação, né, em mediação, me chamou para a Globo, né, me deu uma coluna de cultura no Jornal da Globo. Eu era colunista de cultura, eu entrevistava Eu lembro. personalidades do mundo literário. Uhum. Aí depois acabei ficando como âncora do jornal Hoje, né, fazendo aquelas entrevistas de sábado, fazia também Jornal da... Deu uma travada, mas você pode continuar. Pode dar uma travada, mas ao repete. vivo, Deu uma e travada, aí eu deu uma comecei, travadinha, deu uma travadinha. Peraí, Márcia, deu uma travadinha. Pode continuar. É normal no online a gente acontecer. Você entrou no jornal tá hoje, bom. começou com aquelas Aí, entrevistas e. e aí eu tive um convite para voltar ao Sem Censura, porque eu estava querendo fazer tudo ao vivo. E aí voltei ao Sem Censura, na época também era o Walter Clark, e fiz assim uma passagem muito rápida por lá, porque logo em seguida fui chamada pela Manchete, pelo Fernando Barbosa Lima, para apresentar o Jornal da Manchete. Mas eu antes tenho que falar que eu tive uma passagem muito gostosa quando eu ainda estava da primeira vez na Sem Censura, pela Manchete Educação, porque o Arnaldo Nisquier, esse querido amigo, me chamou para apresentar Homens e Livros, Que que também legal, era ligado à literatura. que legal. Então, eu passei por todos esses momentos, né, e fui parar na Manchete. Na Manchete, a convite do Fernando, fui ser a âncora do telejornal, e ali foi um momento muito especial da minha vida, porque eu tive ali o contato incrível com personalidades que se tornaram meus amigos e que eu tenho assim umas melhores lembranças. E também a oportunidade de fazer como eu queria, um telejornal onde a gente pudesse conversar, ser interativo. Isso. Tinha a Praça de São Paulo, tinha a Praça de Brasília com Carlos Chagas, tinha o Vilas Boas Correias do meu lado na bancada. Então, era sempre uma emoção aquele jornal, e com muita liberdade, né? Uma liberdade incrível. Eu me lembro uma vez que o seu Adolfo me ligou, o Mauro Costa, que era o diretor, chegou para mim e falou assim: Márcio, o Adolfo quer falar com você, depois de um jornal. Aí eu Aham. falei: que foi? Eu liguei para o seu Adolfo, pô, não, o que houve? Não, Márcia, que você fez um comentário que não foi muito bom lá sobre Brasília, me ligaram de lá, não gostaram. Eu falei: seu Adolfo, o que o senhor gostaria que eu fizesse? Eu dei assim para ele, né? Pode continuar, minha filha, pode continuar. Ele era Ele era maravilhoso, né? maravilhoso. Ele era maravilhoso. Ele dava maior apoio. E da parte dele eu sempre tive, assim, tanto dele como da Ana Bente, né, que ele era casado com a Ana Bente nessa época, Isso. assim, pessoas assim especiais na minha vida. E também com o Jaquito, sempre tive com o Jaquito, as filhas todas do Jaquito. Eu sempre considerei a Manchete uma família. E, para mim, foi muito importante ter passado pela Eu não Manchete. sabia que você, por ser escritora, você entrou na televisão. Que legal. Você Entrei na acabou de lançar um livro, mais um livro, aqui, ó. Ó, eu acabei de lançar recebi, eu isso. recebi. Só que eu não Obrigada. pude ir no lançamento, você sabe, né, Márcia? Eu passei mal naquele dia, não pude ir. Não tem Mas eu problema, a queria que gente você entende. falasse um pouquinho também sobre esse seu livro, para a gente mostrar também as fotos lá do lançamento do livro. Vai ser ótimo. Olha, esse livro eu escrevi durante 4 anos, comecei na pandemia, é o meu 10º livro, Aham, né, pela Rocco, que lançou um selo comigo, chamado Rocco Ilumina, que são aham, livros direcionados ao lado espiritual, inspiracional, filosófico, e eu sou o primeiro livro dessa série da editora Rocco, que aham. agora tem o título para essa linha de Rocco Ilumina. Entendi. Então, eu comecei a escrever esse livro quase que como uma reflexão para mim mesma, daquele momento que o mundo passava e que a gente não sabia o que seria o futuro.
né? E entender o que é o destino, né? Para entender o destino, a gente às vezes fica pensando, não posso fazer nada, é o destino. Não, a gente Não. tem escolhas, né? O Sim. destino sempre nos apresenta caminhos e vai depender das nossas escolhas aonde é que a gente vai parar. E aí eu comecei a escrever naquele período e continuei escrevendo. Quando eu acabei, assim, que achei, não, o livro está, acho que já está um livro pronto, né? Redondo, e eu né? usei muito o Eclesiastes, né? Porque eu acho que o Eclesiastes é uma ferramenta de autoconhecimento, Sim. né? É muito importante a gente poder entender do passado, né? Tanto os salmos como os Eclesiastes, os ensinamentos que eles trazem para a gente. E aí eu comecei a entender que o livro tinha essa forma de conversar com os Eclesiastes e eu transformei em tempos, porque no Eclesiastes tem vários tempos, o tempo de colher, o tempo de plantar. E aí eu comecei a ver assim, nossa, tem tanta sinergia com Eclesiastes. E o título veio pronto na minha cabeça, são os tempos do destino, porque a gente passa por muita coisa na vida, né, Santoro? Você, trajetória de vida rica também, todos nós que chegamos nesse momento da vida, sabemos por tudo que passamos. Exatamente. E vai depender muito das nossas escolhas, né? De quem nós vamos nos transformar. Eu sempre acreditei que tudo que a vida nos traz, ela nos traz como, pode ser até adversidade, dificuldade, mas é para nos transformar. E eu acho que essa transformação tem que ser sempre mais para o lado positivo, né? Para que a gente seja mais inteiro, não é perfeito, não, mas mais presente na nossa própria vida, né? Mais amoroso também, né? Mais amoroso, com mais compaixão. Então, o livro trata muito desses aspectos, entendeu? Uhum. Que eu comecei a ler e comecei a gostar. Aí eu tive que parar para vir te entrevistar, senão eu ia continuar com o livro. Que bom, Santoro. Eu gostei do livro. Mas me diz uma coisa, você na Manchete, você entrou direto no Jornal da Manchete, né? Entrou direto no Jornal da Manchete. Porque a gente chegou a trabalhar juntos na WTN, lembra? Web Television Network, do Fernando Yataí. Né? Eu tinha um programa chamado de Salto Alto. Isso, de Salto Alto. E eu fazia o WTN Entrevista, que era entrevistar as pessoas, né? O Fernando me descobriu como entrevistador, né? E aí, na Manchete, você vai direto para o Jornal da Manchete, qual? Primeira edição, segunda edição, porque você fez alguns, né? Ou fez só um? Não, eu só fiz a Manchete, o Jornal da Manchete da Prime Time, né? Que começava quase 9 da noite. Isso. E eu chegava cedo lá no jornal, né? Porque tinha que conversar, saber tudo que estava se passando. Tinha as pautas de São Paulo, a pauta de Brasília, o Rio de Janeiro, a conversa com Vilas, que era sempre vamos dizer assim, uma experiência dinâmica, porque o Vilas chegava e falei assim, Vilas, qual vai ser o seu comentário de hoje? Minha querida, faz o seguinte, você me manda ver mais ou menos por aqui, dizia o assunto, que eu pego. Eu falei, tá bom, Vilas. Era sempre assim uma coisa assim muito... Para mim era maravilhoso, né? Eu fiquei muito feliz ali na bancada da Manchete, além dos próprios colunistas, como Chagas, né? Que morava em Brasília. Uma vez eu achei, Chagas, você está falando isso porque você não mora no Rio. Ele falou assim, não, a minha mãe mora. A minha mãe mora. Eu falei, tá bom. Mas, enfim, era uma coisa assim muito, como é que eu vou dizer, muito amistosa entre todos nós. Né? Você sabe que eu também trabalhei com Vilas, né? Eu fazia o Jornal da Manchete, segunda edição. E naquele dia que o Tancredo foi para o hospital, eu fiquei a madrugada inteira, porque nós tiramos um palitinho, para variar, eu perdi. Era eu, Roberto Maia e a Cláudia Ribeiro. E aí eu perdi no palitinho, eu tive que ficar a madrugada toda dando informações, e a Manchete deu um show. E teve uma hora que o Vilas Boas estava falando, e eu, ele falou, eu fui cochilando e dormi. Só que as pessoas não viram porque eu estava de lado, porque tinha antigamente a projeção do ADO, lembra? Hoje não, hoje se coloca a tela mesmo, né? A projeção do ADO, e as pessoas não viram. E aí ele fala assim, não é, Santoro? E eu não falei nada. O câmera sacou que eu estava meio cochilando, me deu uma cutucada. Aí eu falei, isso depois de 10 segundos de ter falado, entendeu? Sabe, você está falando assim, eu estou me lembrando das coisas que a gente faz, assim quase que de improviso, né? Porque você não está esperando. Eu me lembro que quando teve a primeira invasão lá do Iraque,
que eu estava Você estava lá, você estava Arábia lá. Saudita, eu estava na bancada da Manchete, né? Ele estava fazendo um jornal normal. Daqui a pouco o Mauro Costa veio me ouvir. Márcia, houve uma invasão, nós vamos narrar ao vivo essa invasão. Eu falei, como? Vamos narrar ao vivo, vou botar aqui a CNN, vai entrar ao vivo. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, e vem cá, como é que eu vou traduzir esses armamentos todos? Não, tem uma pessoa aqui que sabe tudo sobre arma. Aí ficava me falando no ponto eletrônico qual era aquele armamento. Que loucura. Eu nunca vou esquecer isso, que foi uma coisa assim incrível. Esse dia foi assim um dia assim memorável para mim, porque como assim? Nós vamos entrar ao vivo? Vamos entrar ao vivo. Está tendo uma invasão, os Estados Unidos estão invadindo lá, o Iraque está invadindo a Arábia Saudita, está uma confusão danada, você vai entrar ao vivo. Eu falei, tá bom. Maria, a gente segurava o peão. A gente segura, mas tem que ter alguém para falar sobre as armas, né? Muito engraçado. Se não me engano, depois a Manchete mandou alguém lá. Se não me engano, mandou. Acho que mandou alguém lá e aí fazia transmissão de lá também, né? Bom, não fui eu. Não foi você. Não precisou ir ao Iraque. Não precisei ir, não. Não fui lá. Mas a Manchete tinha coisas assim, né? Eu fiz debates também pela Manchete, fiz pela Band, debate presidencial, fiz também na Associação Comercial pela Manchete, debates presidenciais, e ela dava muita liberdade, né? Isso era uma coisa que me encantava. E foi aí que eu criei minha produtora de vídeo independente, que eu comecei a produzir para a TV Manchete também. Eu produzi o programa Márcia Peltier Pesquisa. Lembro. E eu tinha minha equipe, toda a minha... Foi muito interessante para mim essa época, maravilhosa. Eu tinha muito apoio lá do Osmar Gonçalves, que era o diretor comercial. Isso, né? Nosso amigo Osmar. Jaquito, né? E lá na Manchete a gente tinha assim, também pessoas assim, muito interessantes, né? Tinha o Coni, né? Carlos Heitor Coni, que era uma figura incrível, né? O Murilo Melo Filho, o próprio Arnaldo Nisquier, né? Que se transformou num grande amigo meu, né? Então, eu acho que essa época da Manchete foi uma época de ouro, sabe, Santoro? Eu considero assim que foi uma época maravilhosa, né? Você sabe que todo mundo que eu entrevisto, todo mundo fala nisso, da família Manchete, do ambiente e principalmente na liberdade de expressão. A gente podia falar o que quisesse desde que assumisse aquilo que falasse. É verdade. O seu Adolfo não se metia. Ele não se metia. Por causa do jornal, que ele levava os telefonemas. E aí, seu Adolfo? Nada, minha filha, continua. Continua. Desse jeito. Era muito divertido. E ele era muito carinhoso. Ele tinha aquele jeito dele, né? Mas o Mauro Costa era assim: Márcia, você vai tirar férias? E vou. Liga para o seu Adolfo, avisa quando você vai e quando você está voltando. Mas, o Mauro, você não falou? Não, você tem que avisar. Aí eu avisava ele. Aí também, quando ele saía de férias com a Ana Bente, ele chegava assim, o seu Adolfo quer falar com você. Eu falei, tá bom. Aí eu subia, que foi? Não, eu trouxe aqui uma lembrancinha para você da minha viagem que a Ana comprou. Era assim, uma coisa assim, muito afetuosa. Afetuosa, né? Não, o seu Adolfo sempre foi uma pessoa especial na nossa vida. Ele era puro coração, né? Eu me lembro uma vez, sabe, que estava já naqueles momentos difíceis da Manchete, tinha greve, não sei o que, o seu Adolfo já estava bem caidinho, e ele veio até a redação, e a gente sabia que tinha manifestação do lado de fora, e ele falou assim, pode deixar, eu vou lá fora falar com todos eles. Eu vendo aquele senhorzinho indo lá com toda a fibra dele, que ele ia lá fora falar com todo mundo, que ele queria resolver, aquilo assim foi comovente para mim, sabia? Marcou. Eu não sei se foi na tua época, mas teve uma época que ele reuniu todo mundo no teatro e foi lá falar com todo mundo. Foi uma das greves. Eu não sei se você estava lá. Não sei, essa daí eu não me lembro de eu ter estado lá. Eu sei também dele ter ido lá fora para falar com as pessoas. Deve ter sido essa que você falou. Ele não se esquivava de falar. Não. Ele enfrentava as coisas. Isso era muito positivo. Ele me lembra que ele fez uma premiere daquele filme A Lista de Schindler, né? Isso. Que foi uma coisa que tocou todo mundo. E ele chamou para essa premiere algumas pessoas que vieram até de São Paulo, que tinham sido pessoas que tinham feito parte da lista de Schindler. Meu Deus! E ele fez essa premiere, né? E eu estava na primeira fila com ele, mas eu comecei a passar até mal, porque aquilo foi me dando uma angústia, uma tristeza. Eu me levantei, aí quando eu voltei, minha filha se levantou, eu falei, só você desculpa, mas eu não consegui ver algumas partes. Aí
tinha um jantar, né? Ele me botou na mesa onde tinha algumas dessas pessoas, né? E eu conversando com uma dessas pessoas, ele falou assim, não vou esquecer nunca. Eu até hoje acordo com pesadelos daquele momento que eu era criança, que eu vivi. E a mulher dele do meu lado, ele tem pesadelos horrorosos. Quer dizer, são coisas assim que você acaba marcando para você, que você não vai esquecer essa vivência, né, desse momento. São Seadolfo era uma pessoa muito humana, né? Ele era uma pessoa muito humana e adorava tem lances muito cultura. engraçados dele também. Né? Conta! Tem lances ótimos dele. Né? Conta! Uma das histórias dele que eu adoro é que ele estava em São Paulo e ele foi lá falar com o Oscar e tinha um cara sentado. E esse cara, ele entrou na sala do Oscar, estava lá lendo um jornal. Ele, quem é? Não, está esperando o Oscar, a secretária falou. Aí ele voltou daqui a pouco, deu um tempo, o cara estava lendo a revista. Ele disse, mas o que é? O cara está esperando o Oscar, estava esperando o Oscar. Aí, quando o Oscar chegou, ele falou, manda o Oscar falar comigo. Olha só, tem um cara lá na sua sala que está um tempão, sem trabalhar, te esperando. Aí o Oscar falou assim, mas é o Paulo Salles, da Sala Internacional, ele está aqui para conversar. Ah, é? Não trabalha aqui, Adolfo. Então faz o seguinte, contrata e depois demite. Contrata e depois demite. Não, era a cara do seu Adolfo, a cara do seu Adolfo. Cara do Adolfo. Eu adorava essas histórias dele, tipo a moça que estava tomando sorvete, ia entrar no elevador e ele adorava, né? Tudo tinha que ser limpo, lindo, maravilhoso na Manchete, né? Tudo, os móveis, todos eram de primeiríssima qualidade. Aí ele está lá, tem uma moça tomando sorvete para entrar, ele olha para a moça, vai entrar no elevador dele tomando sorvete casquinha, vai pingar, né? Lógico que ele está pensando isso, né? Aí o elevador abre e ele olha para ela e diz assim, a senhora não vai poder entrar com esse sorvete no elevador. Aí ela olha para ele, não sabe quem é, né? Eu vou entrar, o sorvete é meu, eu entro com ele com quem quiser. Aí ele pega e diz assim, não vai não, porque o elevador é meu. Você não vai entrar. Então, era muito divertido. É muito divertido, muito divertido. Olha, você não imagina como é legal ver uma pessoa como você que, sabe, todo mundo conhece, está falando bem da Manchete, porque eu tenho certeza que se o Adolfo fosse vivo, a Manchete não fechava. A Manchete, se ele tivesse vivo, a Manchete não fechava. Porque realmente a Manchete foi uma coisa que marcou a nossa vida. Eu me lembro que quando eu entrei antes da Manchete entrar no ar, né? Estar no ar. Quando eu entrei, começamos a fazer jornal e tal, e toda vez que ele me via, ele parava, me abraçava, e dizia, olha, eu gosto muito de você, você é jovem, você é a cara da Manchete. Porque eu era jovem, né, Márcia? Eu era jovem. Todos nós, né? Todos jovens, né? Não, você está inteira, pô, eu perdi cabelo e tal. Então ele toda vez ele me abraçava, dizia, você é a cara da Manchete, você é jovem. Então, ele fazia questão que as coisas dentro da Manchete fossem de primeira qualidade. Isso que era importante. Você vê ele cuidava. A comida que a gente comia era a mesma comida que ele comia. Os talheres de prata, lembra? Todos, porra, tudo certinho, tudo bonitinho, restaurante bonito, sabe? Tudo dentro dos conformes. Eu achava isso um espetáculo, porque qual é o maior patrimônio de uma empresa? São seus empregados. São as pessoas, né? São as pessoas que trabalham, que dão vida àquela empresa, né? Exatamente. Você vê que você fez... Olha, tem um lance que eu não vou esquecer. Logo que ele recuperou a Manchete daquela primeira venda, né? E o Jaquito estava na sala, ele e eu, né? Eu ia começar a fazer o Jornal da Manchete. E tinha uns anúncios horrorosos, mal feitos, de coisas horríveis. E o senhor Adolfo olhava para o anúncio e falava, Jaquito está na minha televisão. Ele falava, tá, Adolfo, tá? Manda tirar. Mas não pode, Adolfo. Tira e depois a gente resolve. Não vai na minha televisão. Eram umas coisas feias de tijolo, pneu. Não, na minha televisão isso não vai. Pode tirar. E o Jaquito ficava enlouquecido. Eu disse, como que eu vou tirar? Não, tira, pode tirar. O Jaquito fumava e não fumava na frente dele. Quando vinha ele com cigarro, ele passava o cigarro para alguém. Imagina. Do seu Adolfo, que era tio dele, né? Mas tinha uma presença muito forte. Muito né? forte. Era uma figura muito
muito forte e um símbolo dentro das organizações todas. Né? Ô, Márcia, olha... Eu escrevi também para a Revista Amiga. Você escreveu para a Amiga também? É mesmo? Escrevi para a Amiga, eu escrevi para o Jornal do Brasil, fui colunista do JB. Sim, isso eu sei. Mas a Amiga eu não sabia. Escrevi para a Revista Amiga, escrevi muito, eu escrevia crônicas para a Amiga. Com Eli a última página da Amiga. Era o Eli Alfon, né? O editor, né? Isso, tio da Suzy. Mas olha, olha, foi um prazer te entrevistar. Muito legal de você contar essas histórias, e principalmente saber que você começou como escritora. Imagina, e de uma escritora virou uma apresentadora, uma âncora de TV da melhor qualidade. Muito obrigado pela tua entrevista. Sabe, a gente vai passar essa entrevista. No dia que a gente passar, eu vou mandar para você antes. Aí você manda também para os teus amigos, para todo mundo ver. Claro, com o maior prazer, vai ser maravilhoso. Agora, lembra como é que a gente terminava o jornal? Como é que a gente terminava? Qual era a frase que a gente dizia? Agora eu não sei. O Mauro criou essa frase. Fique com a gente. Fique com a gente. Lembra? Ele criou essa frase. Então a gente termina fazendo isso. E eu também faço gesto assim, por causa do João Saldanha, meu amigo João Saldanha, que terminava, sempre que ele comentava alguma coisa, ele fazia assim, né? Então a gente termina a entrevista fazendo isso. Muito obrigado, Márcia. Beijo, fique com Deus. E olha, sucesso para o seu novo livro. É o 10º esse? O 10º, Os Tempos do Destino. 10º. Maravilha. Pessoal, pode comprar que vocês vão gostar. Bom pra caramba. Eu já estou no meio dele. Tá bom. Obrigado, Santoro. Foi um prazer falar com você. O mesmo. Tudo de bom. Fique com a gente. Tchau. Fique com a gente. Tchau.